Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Boa tarde, apaixonados pelo Play Center. Sou Wilson Luca e hoje chegamos com mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que todas as quartas e sextas, sempre com um convidado aqui especial. Hoje vamos falar com o ex-colaborador, o ex-funcionário, que operou vários equipamentos lá no parque, Diego. Boa tarde, Diego, tudo bem? Boa tarde, Nilson. Como vai, querido? Tudo bem? Boa tarde aí a todos os ouvintes do podcast Play Center. É uma honra participar aqui dessa entrevista e poder falar um pouquinho das minhas experiências ali no parque, que foram maravilhosas. Grande Diego. Diego, vamos lá. Como foi e quando foi o seu início no Play Center? Conta pra gente aí. Eu trabalhei no Play Center de 98, se eu não me engano, a 2002. Uma coisa assim. E eu me lembro que na época que eu entrei, já não sei se já não tinha, parece mais aquela coisa de menores, eu já entrei e eu rapidamente fui passando, porque naquela época eles tinham aquele sistema de 3 em 3 meses a gente ir pulando de equipamento, né? Então eu pude participar de vários equipamentos, só que eu fui contratado pela Célula Sul, mas trabalhei na Norte porque estava com mais necessidade de funcionário. Ah, entendi. Aí, então você entrou naquela época lá que teve aquela mudança de Célula Norte e Sul. Isso, porque quando eu entrei eu, o Nilson, né, e entrou o Denis. Eu e o Denis era para a Célula Sul e só o Nilson era para a Norte, mas a Célula Norte estava precisando mais, então eu fiquei emprestado e depois de 2 anos fizeram a minha transferência. Ah, sim, só deixando claro pra galera aí, esse Nilson é o xará, né? É. É o Nilson que entrou nessa época com o Diego, até eu me lembro muito bem. E o Nilson, ele trabalhou muito na barca, né? Ele operava Sim. Sim, eu trabalhei com ele também, na barca. E, o Diego, o seu encarregado da época, o primeiro encarregado lá na Sul, qual foi, você lembra? Quando eu entrei, eu não cheguei a trabalhar na Sul, já fui direto para Norte emprestado, mas sim. Naquela época seria o Orlandino e eu não me lembro do nome do outro rapaz, mas sei que era o namorado lá da Jaque. Ah, entendi. Aí eu fui direto para Norte emprestado, aí quem me atendeu foi o Edelson e a Maristela. Depois que eu conheci o Sandro, porque aí me jogaram lá na área 1, né? Ah, sim. E como você foi emprestado, né? Você disse no início, você chegou a voltar a trabalhar, na Sul, você nunca trabalhou na Sul? Eu fui emprestar, e depois que fizeram a minha transferência para Norte, depois de 2 anos me emprestaram para Sul um tempo, eu trabalhei com a Solange, que é na Maria Fumaça, e trabalhei no Duplo Choque. Ah, entendi. Então, essa seria a próxima pergunta no caso aí. Quais foram os brinquedos que você trabalhou assim no total, desde o primeiro até o último? Vixe, olha, eu trabalhei em caramba, cara, porque eu trabalhei em roda panorâmica, turbodrop, sky coaster, eu trabalhei só na parte da plataforma e foi muito rápido, foi emprestado também. Trabalhei Barcavic, Boomerang, trabalhei Maria Fumaça, trabalhei, deixa eu ver, naquele... Eu esqueci o nome daquele que a Fabiana não gostava muito, que era a autopista também, trabalhei no Kamikaze, trabalhei no teleférico, e eu trabalhei uma par de brinquedo ali. Rodou bastante, hein? E assim, falando um pouco da Maria Fumaça, você chegou a operar ela ou você ficou só lá atrás? Não, eu operava a Maria Fumaça também. Quando eu trabalhei na Maria Fumaça, eu comecei a trabalhar com a Alexandra. Aí eu comecei a trabalhar com a Solange, que foi emprestada primeiro lá. Depois, a operação da Maria Fumaça passou a ser na Célula Norte, que foi lá na área 1, atrás do Fast Food, porque não era lá.
o começo da Maria Fumaça não era lá. Então quem fazia era a Solange. Depois passaram pra lá e eu comecei a trabalhar com a Alexandra. Ela tava até gravidinha. Ah, eu me recordo. A Alexandra nessa época ela rendeu o bumerangue. Ela tava grávida. Isso. No bumerangue eu trabalhei com você e com o Paulinho. E com o... Não me lembro do outro, o Ronaldo, né? O Ronaldo. Pode crer, eu lembro. Tem muito lá no bumerangue, né? Artiga 90 completamente. Oi, pode falar. E como é que era a operação da Maria Fumaça? Conta um pouquinho pra gente aí, como é que você operava ela? A Maria Fumaça, ela tinha um negócio, a compressão de ar, né? Cara, e 20 anos atrás, deixa eu lembrar. Ah, cara, não era difícil, não. Eu sei que eu operava, tudo era através de botão, né? Então a gente não tinha muita dificuldade. Tinha o compressor de ar, enchia o compressor de ar, soltava de negócio de freio, aí a gente apertava o botão verde lá para poder operar ela, né? Mas não tinha muita dificuldade, não. Era muito simples. Uma vez, eu com mais a Alexandra, porque a Alexandra estava gravidinha, então eu posso contar essa coisa engraçada. Eu, a Alexandra, atrás do fast food, a Alexandra perturbava a minha vida, que ela tava grávida para pegar lanche, ela vai ouvir essa entrevista, ela vai me xingar. Aí eu pegava vários lanches lá pra Alexandra, aí nessa brincadeira do lanche rápido pro Edelso não ver, o Edelso vinha vindo, sair correndo pra operar, porque tava o pessoal já embarcado, eu saí e deixei o negócio do compressor de ar ligado. Quando eu saí, a mangueira ficou voando, assim. O Edelso queria me matar. O Edelso, o que você tá fazendo, Diego? Eu falei, nada. Desci correndo, descarrilhei aquela Maria Fumaça várias vezes. Ai, meu Deus. Então, Diego, quando você tava nela, pilotando assim, os visitantes, aqueles que ficavam ali atrás do operador ali, teve algum que ficava falando assim, acelera mais aí, tio. Tinha muito isso. Nossa, direto. Aí a gente fazia isso de trás da sala de encarregado, que era pra aperração o Edelso. Desculpa, Edelso, se você estiver ouvindo. Mas a gente fazia isso direto, só que aí descarrilhava, né? Tipo, agora era ruim só quando, tipo, a gente descarrilhava por alguma infração de um visitante que às vezes pulava da Maria Fumaça no meio do caminho, do percurso. E a gente tinha um pouco de preocupação do visitante não se machucar, mas no geral era muito legal ali. Eu acho que assim, de todos os equipamentos que eu trabalhei, o que eu mais gostei de trabalhar mesmo foi o turbo e a barca. Porque o meu último equipamento que eu trabalhei foi a barca, foi quando eu fui mandado embora. Ah, sim. Aí foi em que ano mesmo? Foi em 2002, foi quando todo mundo saiu, né? O Nilson, o Ramiro, todos eles saíram. Aí eu fui mandado embora um mês depois porque eu fiquei reivindicando lá na marca, fiz um papel. Preguei um papel luto, nós estamos de luto, na marca. Aí fiquei pensando, aí no dia do baixinho, eu coloquei 9 minutos, eu coloquei no automático a barca, fiquei 9 minutos com a barca balançando, aí o cara fez a reclamação e o Júnior me mandou embora. Nossa. Então, nessa época aí, né, Diego? Nessa época aí, o Play Center já começou já, né, os facões, né? Isso, eram umas levas grandes, né? Mandava muita gente embora. Eu me lembro que quando saiu o Ramiro, saiu acho que da nossa Célula Norte, saiu acho que mais quase 20 pessoas, né? Saiu muita gente. Verdade. Nessa época aí que teve esse corte aí de vocês, eu até me abastei, né? Eu me abastei e não pegou o facão. Mas aí, eu não escapei em 2005, né? Mas tudo bem. Nossa, mas era muito divertido. O que não gostava muito era das reuniões, né? As reuniões de começo do dia e do final do dia. Porque às vezes, no começo do dia era má notícia, né? É povo de Diadema, é povo de não sei o que, a gente queria morrer. Já ia pro brinquedo nervoso. E no final do dia a gente podre de cansado e o Júnior e a Deus queria dar sermão e todo mundo nervoso, né? Porque lá no parque era uma coisa engraçada. Você começava dando bom dia, você terminava falando vai pra puta que porque era muita gente enchendo o saco. Eu me lembro que uma vez a gente tava eu não sei se você se lembra. Posso falar de que é Rio, de briga? Isso, Eu me lembro que uma vez eu tava na autopista e
A Denise, eu briguei com a Denise porque a Denise ficava lá na autopista passando batom e eu atendendo sozinho. Aí tiraram a Denise. Aí eu fiquei lá sozinho. Aí o cara me vai, chegou o povo de Diadema, o cara tava lá no Kamikaze, tava o Mário e o Papel lá no Kamikaze, o cara me passa a bunda na mão de uma menina e era um grupo de mais de 20 pessoas correndo atrás do cara, o cara pulou dentro da autopista e eu derrubei o cara no chão, peguei aqueles ferros da autopista e fiquei tentando não deixar os caras espancarem ele até a segurança chegar. Na época, meu irmão, você sabe que meu irmão era o Dudu, né? E eles me chamavam de Duduzinho, o pessoal da segurança. Aí os meninos chegou, cara, eu tava brigando com os 2, 3 lá com o ferro, assim, virando o ferro assim, pra não deixar, né? Porque senão o cara ia ser espancado. Aí eu me lembro que a Maristela grudou um, o Edelso grudou outro. Foi uma briga, até o Júnior entrou na briga. Foi uma confusão generalizada na autopista, mas foi muito da hora. Não, mas é incrível, né? A autopista, eu falei isso daí em outras entrevistas. Cara, a autopista parecia que chamava QRU, né, mano? Era muita bagunça. Tinha muita confusão. Eles me deixavam. Eu me lembro que quando eles começaram com aquele negócio de competição de giro de catraca, e eu ficava na autopista, todos os equipamentos tinham tempo, 3 minutos. E eu ficava estressado porque eles me deixavam sozinho, sem rendição para banheiro, e aí eu deixava 1 minuto e meio. Então eu estourei de giro de catraca. O povo falou, nossa, o Diego trabalha pra caramba, não deixa fila. Não é, cara, é que eu ficava irritado, porque tipo, ninguém deixava eu ir no banheiro, essas coisas. Aí era pra deixar 3 minutos, eu deixava no manual 1 minuto e meio. O pessoal ficava voltando na fila. Aí eu dei, acho que foi mais de 5 mil giros de catraca. O Edas falou, como que a autopista dá tudo esse de giro? Mas não é, eu ficava nervoso. Eles deixavam sem rendição. Aí, um dia, cara, eu falando naquele bendito microfone pros caras não ficar subindo nas grades, e os caras pegaram e pularam a grade e começaram a arrumar confusão. Eu esperei eles entrarem no pulmão da autopista, eu bati a emergência, entrei dentro do pulmão, comecei a bater boca e discutir com os caras, eu dentro do pulmão, os caras me cercou. Aí o Marcão, segurança, chamou o segurança comigo e falou, meu, o Duduzinho vai arrumar briga com mais de 20 caras lá, e eu lá dentro do pulmão, falando um monte, brigando assim, nervoso. Aí quando eu vi, chegou um monte de segurança e eu lá dentro, querendo brigar. Grudei no pescoço de um lá, que eu falei, cara, eu já tava, aí era o meu horário de almoço, me colocaram no último horário de almoço sozinho, sem rendição. Eu fiquei muito puto. É aquela hora que você chega lá no refeitório, né? Entra pela saída. Já aconteceu isso comigo, viu? Sim, teve várias vezes que aconteceu isso comigo. Mas aí eu ficava tranquilo porque a tia me dava 2 sobremesas. Eu era puxar saco da tia. Ai, gente, mas foi muito divertido. Foi uma época muito boa. Você chegou, não sei se você chegou aí com a gente, quando tinha a galera que a gente saía do parque, e aí a gente ia pro Barra Funda, ia tudo pro copo sujo. E aí eu, Fabiana, Ramiro e um monte de gente. Você lembra disso? Eu não sei se eu fui com vocês, mas eu me recordo disso daí. Nossa, cara. Aí eu me lembro que uma vez, cara, também, não sei se você lembra disso, a gente, foi no final das Noites do Terror, acho que foi uma das últimas Noites do Terror nossa, a gente tava indo pra Barra Funda e a segurança tava fazendo, como a gente tava saindo tarde, fazendo segurança pra quem ia pra Barra Funda, e o Orlandino tomou um tiro. Ah, fiquei sabendo, sim. Você lembra? Cara, aquele dia foi porque eu tava muito perto. Eu vi quando o cara de carro deu um tiro. Foi uma confusão. Aí ninguém nem entendeu por que aquilo. Depois que eu fiquei sabendo, foi porque teve uma briga lá dentro do parque. Aí o cara falou que lá fora ia se vingar. Só que não era pro Orlandino que era pra atirar, mas quem tava era o Orlandino. Aí acertou nele. Ixi, foi uma confusão. Você vê, né, Diego? Naquela época, né? Imagina se fosse hoje, né, mano? Hoje em dia o povo tá mais doido, né? O povo mata por R$2, então ia ser pior. Os caras iam matar por garimpo, né? Porque a gente garimpando ia pegar a gente no final. Nossa, garimpar lá no parque era de prática, mas era fogo trabalhar com o Papel e com o Mário. Se o Mário escutar isso, ele vai ver, porque eu chegava, uma vez eu me lembro, cara, que o Papel garimpou R$80 no Kamikaze. Eu falei, Papel, mano, você vira esse negócio e zera lá em cima de propósito, né? Era feio. Queria deixar o Edelso nervoso, era zerar o Kamikaze lá em cima. Se ele visse de lá de baixo, ele vinha, ele descia fumaçando e a gente fazia de propósito. Eu catapulta também isso daí. Eu parei uma vez lá, escutei um monte. Mas ó, olha só, essa situação aí do garimpo, só explicando pra galera, às vezes o pessoal não vai entender. O garimpo lá era quando o pessoal esquecia, né, as moedinhas, a gente acabava recolhendo, né, pra não ficar perdida, né. Então aí era o garimpo.
E. Ó, Nilson, só pra dar um toque assim, eu tô na loja, trabalhando, aí eu tô falando com você e tô atendendo. Então aqui às vezes eu vou falar algumas coisas que não é com você, mas eu tô aqui, tá? Tranquilo. Então, aí só duas situações. A Denise, ela falou pra gente numa outra, na live anterior que ela participou, que teve uma situação lá na autopista, não sei se você tava com ela, que o Jason, da Noite do Terror, derrubou o portão. Você tava nessa época? Foi mesmo. Eu trabalhava no Kamikaze, aí a Denise, a Denise... Eu trabalhei na autopista, trabalhei no Kamikaze, fui pra autopista, aí depois eu fui fazendo os equipamentos, aí eu parei no Kamikaze de novo. Aí aconteceu esse negócio, a Denise olhou pra mim, desesperada, eu pulei a cerca lá do Kamikaze e corri lá pra ajudar ela. Porque, nossa senhora, isso acho que foi, se eu não me engano, foi no final do dia. Inclusive a Denise fez muita amizade por causa disso, porque às vezes, quando não era a Denise, era eu que eles ficavam colocando lá. E aí eu ficava com dó dela, né? Aí eu falava, pô, vou lá ajudar ela. Então eu ia direto lá pra poder render ela, porque ninguém queria render a Denise naquela época, porque a Denise, ela muito aquele negócio de, beleza, pessoal, passa batom, as minhas ficavam nervosas. Aí quem ia mais era eu. Mas a Denise sempre foi gente boa. É por isso então que chamavam ela de Penélope, né? É, porque às vezes ela ia pro banheiro e era pra ela ir rapidinho voltar, ela ficava mais de meia hora no banheiro, então ninguém queria render ela. E às vezes ela ficava lá passando maquiagem, enrolando, e aí o pessoal ficava, não, a Denise é muito divertida e tal. Mas não é, a Denise é super gente boa. Aí teve até uma vez que a gente conversou sobre isso, ela vai escutar esse áudio, ela vai ficar brava comigo. E eu troquei umas ideias com ela, e aí ela foi melhorando essa parte. Ela falou, pô, Diego, legal, porque ninguém nunca me falou nada pra mim, né? As pessoas falam, mas não falam pra mim. E a gente conversou, falei, dá uma reduzida e tal. Mas ela era uma pessoa legal, tipo, tanto que eu gosto da Denise pra caramba, a gente tem uma amizade. Aliás, ali no Play Center eu vou falar pra você, eu não tive inimizade. Até com a Jaque, que eu briguei, eu não tive inimizade. E eu briguei com a Jaque, que eu fiquei fudido com a Jaque. Na época que ela também vai escutar isso, e eu tenho ela aqui no particular, a gente conversa. Na época ela tava no Turbodop e ela era metida, ela era foda. E aí, ela queria mandar em mim. Porque ela namorava lá o chefão, ela queria mandar em mim. E a gente se estressou, eu e ela, o Daniel deu muita risada na plataforma, porque, eu tinha que fazer plataforma, ela me deixava na catraca o tempo todo, me deixava fazer plataforma. Ela me deixava aprender. Aí eu briguei com ela e aí ela, nossa, desculpa, Diego, poxa, eu não sabia, desculpa. Mas aí a gente ficou numa boa. Eu me lembro que eu trabalhei com ela, com o Daniel e com o Cezinha, também numa das raves à noite, que até o cara teve traumatismo craniano lá, você lembra disso, da confusão? Ah, sim, foi na E-Force? Qual foi a rave, você lembra? Teve uma rave que teve à noite, aí a gente foi convocado para trabalhar à noite, eu fiquei no turbo, aí teve uma confusão lá na área 1, aí não sei o que aconteceu, foi uma correria e o menino foi com a cabeça do poste. Aí teve traumatismo craniano. Foi à noite isso. Meu Deus. Lá deu muito B.O., pô. Era loucura essas festas, cara. Era loucura mesmo. Era. Lá no Boomerang que o cara quis tirar metade do corpo lá pra fora na rampa lá, mano. Isso é louco. Nunca vi aquilo. Eu ainda tava no parque quando teve aquele acidente do Splash, que o cara colocou as mãos pra fora e o trilho passou por cima das mãos. Você lembra disso? Lembro. Tá, foi uma correria, até o Edelso correu na época, aí o pessoal ficou agitado, inclusive nesse dia eu tava com o HT, o Edelso tinha deixado comigo, porque quem ficava... Como é que é o nome daquele equipamento que ninguém queria render lá na área 1, que era do aviãozinho? Telecombate. Eu tava no Telecombate e aí, também era outro brinquedo que ninguém queria ficar e eu ficava lá no Telecombate. Aí eles deixavam, tadinha, a Fabiana de castigo lá, que a Fabiana era bocuda. Aí ninguém queria render a Fabiana, aí só eu ia. Aí eu fui render a Fabiana e eu fiquei com... Aí o Adelso falou assim, você fica com o HT, porque aqui sempre... Ninguém passava, encarregado não passava no Telecombate. Principalmente nas noites do terror, o Telecombate era esquecido. Ninguém passava. Então, quem ficava no Telecombate ficava com HT. Para quem tivesse nos equipamentos próximos, se tivesse algum QRU, era correr no Telecombate e pedir para quem estava no Telecombate chamar o encarregado. Isso. Aí Bem, né, Diego? Porque isso dava direto essas bagunças lá, né? Em noites do terror, quem tava no Telecombate, coitado, almoçava no último horário, não tinha rendição de banheiro, sofria. Era uma bagunça. Aí ficava com o HT lá, e eu lembro dessa confusão, porque eu lembro que eu tava com o rádio e eu vi o Edelso
falando, mal correria do pessoal pra poder ir lá no Splash, que o Splash não, no Loopstar, né? Foi Looping Star, né? Que o cara colocou a mão pra fora. Ah, sim. Ah, Isso nossa, foi... acontecia direto essas coisas, né, mano? Ô, Diego, Não, foi. eu nunca fiquei no telecombate, cara. Se eu ficasse lá, eu ia agitar com as crianças lá, mano. Segura aí, Mano, eu ficava lá no telecombate, mas eu vou falar pra você, as crianças, desculpa aí o palavrão, mas as crianças capeta do caramba saía de dentro da nave, conseguia se esquivar da trava, e aí você tinha que parar o brinquedo correndo com medo da criança cair. Atenção, As crianças, não se joguem. As mães ficavam do outro lado do telecombate pensando que enganava a gente e colocava, quando a gente ia passar catraca, pulava a criança por cima da grade para a criança entrar no brinquedo e a gente via. Era o maior QRU com as crianças e com as mães, porque as mães era fogo, as mães arrumavam confusão direto lá com a gente. A Fabiana ficava doida, a Fabiana gritava. A Fabiana, Diego, vem aqui me render que eu vou no banheiro que eu não aguento mais aquele jeitão dela, né? Era barato. Fora, né? Camisa pra fora da bermuda, assim. Ela fazia tudo pra pirraçar a Deus. Prende esse cabelo, coloca essa camisa pra dentro, aí ela soltava o cabelo, tirava a camisa pra fora, tirava o sapato pra pirraçar a Deus. Era uma bagunça. Diego, você falou aí várias situações engraçadas, assim, mas teve uma que foi a mais engraçada pra você que você passou? Você lembra desse tempo, assim? Uma mais engraçada. Fora essa. Cara, é que assim, a gente se divertia, eu me divertia muito com o pessoal no parque e fora do parque. Então, tipo assim, eu fui nas viagens pra praia com a galera, que foi algo que marcou pra mim. Eu não me esqueço da gente descendo pra praia. Vixe, era uma zona desde dentro da van até lá na casa, a gente dançando lá, tipo, deixa aí essas coisas pra falar, senão vai entrar e vai zoar eu. Aí, tipo, a gente zoava pra caramba. Então, tipo, eu me lembro de ter trabalhado com o Clóvis e com o Jerry e o Del Barco no Cataclisma também, né? E ali era muito. Vou falar pra você, cabine do Cataclisma. E a cabine do Turbodrop, top de linha, né? Ar-condicionado e tudo, piso filmado. Ali, vários lanches ali dentro, pizza. Ninguém sabia de nada. Mano, teve uma vez, eu tava aquele tempo de garoa, sabe? Aquela garoa, aquele frio. Mano, entrou acho que uns 15 ali dentro. Nossa. Veio rápido, mano. Mano, voltou, cara. Era muito da hora. Eu também participei muito porque, tipo, o Edelso deixava. Edelso, essas coisas. Eu tinha. Apesar de eu discutir bastante essas coisas, mas eu tinha uma certa consideração dos encarregados na época. Alguns, poucos, né? Eu me lembro assim, eu me dei bem com todos os funcionários. Era um ou dois que às vezes queria passar uma imagem que eu era puxa-saco, mas a galera não abraçava porque todo mundo gostava de mim, graças a Deus, e eu também gostava de todo mundo. Mas aí então eu trabalhava com uma manutenção. Aí eu me lembro de, às vezes, fazer muitas escalas, porque às vezes os meninos chegavam em mim, como o parque entrou naquela linha de não pagar remunerado, pagar com folga, e às vezes os meninos queriam conciliar a folga da semana com a folga de ter trabalhado com o parque fechado. E aí o Edelso deixava por minha conta, então eu pegava e chamava os meninos que queria e colocava nas folgas para poder os caras ficar 3 dias em casa, descansar um pouco mais, né? Porque era puxado. Eu lembro que eu coloquei o Francis, e o Francis entra dentro do caixão lá na área, montando a Noite do Terror, o Francis entra dentro do caixão. O Francis era fogo. O Francis era perturbadinho. Acho que você chegou aí também, né, na manutenção, que a gente pintou o Labirinto do Bumerangue. Eu não sei se foi você ou se foi o Paulinho. Acho que você foi também, não foi? Sim, o Labirinto do Bumerangue era malzinho. Sim, a gente pintando o Labirinto do Bumerangue, uma bagunça. Tipo, daqui a pouco os caras sumiam. Quando viu, os caras estavam fazendo bagunça nos brinquedos do terror. O Francis entrava nos sarcófagos todos ali daquela área que tinha o Labirinto do Bumerangue. O Francis era perturbado. Era muito gente boa. E a gente... Leite, lembra? Eles davam leite pra gente. Sim. Bicho, olha, foi uma bagunça. Teve as histórias felizes, mas teve algumas coisas que entristeceram o coração. Não me recordo agora, não sei se é Edilson. O Gilson?
O Gilson, é. Não. Que o Gilson, eu trabalhei muito com o Gilson e com o Birimba. Lembra? E eles, o Birimba era doido, perturbadinho da cabeça, né? Atenção, fila! Ele era maluco. Aí, assim, eu me lembro de trabalhar muito com eles. E depois, quando eu saí, um tempo depois, me falaram, né, do falecimento do Gilson. Eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei arrasado, porque ele teve câncer, né? Isso. Eu nem sabia. E eu me recordo muito dele mostrando as fotos das meninas dele, da filha dele pra mim, né? Tipo, então eu fiquei pensando muito nessa parte, né? Que, pô, cara, era um cara genial, assim. Ali eu não tenho muito o que falar, assim. A galera, a gente era muito unido mesmo, assim. Diego, inclusive, o Gilson, ele, em 99, quando eu trabalhava no Double Choque, ele era da Colonial. Sabe aquela lanchonete ali? Que ficava em frente? Lembro. Então, ele era dali, ele escutava eu agitando a galera lá, depois eu peguei amizade com ele e trabalhamos quase 3 anos no Boomerang, né? Aí, assim, quando eu saí, em janeiro de 2005, logo eu fiquei sabendo, depois que isso teve a leucemia, né? Foi. Eu cheguei a falar com ele, né? Ele me ligou, ele mesmo me contou. Eu não soube pela boca de ninguém. Eu consegui o telefone dele, mandei uma mensagem, daí ele me ligou. Né? Ainda era mensagem de SMS naquela época. Ele me ligou, ele falou: Diego, não tô legal, tal, mas ora aí por mim. Mas, cara, eu gosto pra caramba de você. Aí a gente ficou trocando uma ideia e depois veio a situação do falecimento dele. Algumas coisas me deixaram, me marcaram no parque, né? Tipo, coisas boas e coisas não tão boas. Como, por exemplo, infelizmente, o falecimento do pai da Gilene, que o Ramiro me ligou e a gente foi pra lá. E aí lá aconteceu uma situação meio que eu lembro até hoje, meio estranha lá. Mas eu me lembro o Ramiro me ligou falando: Diego, a Gilene pediu se você podia ir, né? Que ela queria muito que você fosse e tal. E eu fui, e me lembro também do falecimento do tio do Ricardo, porque eu tinha muita amizade com o Ricardo, e você sabe que eu sou evangélico, e eu gostava muito de ficar cantando hino de louvor dentro do vestiário. E aí o Ricardo pegou, conversando comigo, me contou que o tio dele estava passando por uma situação de depressão, essas coisas, me deu o telefone do tio dele, e pegou o meu número e falou se podia dar pro tio dele pra gente conversar. Só que aí, um dia, gente, eu não tô querendo ligar aí pra contar a história triste, não é isso, mas é que um dia eu recebi uma ligação e era a polícia perguntando se eu era parente, né? Aí deu o nome, e eu tinha esse nome e esse número marcado num papel que o Ricardo me deu. Eu falei: não sou parente, ele é tio do amigo meu. Ele falou: então, porque precisa comunicar a família, que ele era segurança do banco e ele, infelizmente, né, se entregou dentro do banheiro do banco. E foi uma coisa triste, assim, que me marcou muito, porque eu que tive que comunicar o Ricardo. E Ricardo... eu fui comunicado antes da família, porque ele tava com... Porque o pessoal falou que pegou meu número na mão dele. Foi uma situação, assim, meio triste. Mas, assim, Deus o tenha, né? Mas, assim, a gente sempre foi muito unido, muito feliz. Lá foi um parque, assim, de muitas experiências, muitas coisas legais. Eu recentemente reencontrei você ali no Carrefour, para aquela solidariedade que muita gente foi fazer, né? E eu achei, assim, muito bacana da tua parte. Você sempre foi um cara, assim, também muito unido, muito coração aberto e de ajudar todo mundo. Pelo menos eu, quando fui pro Boomerang, você foi uma das pessoas que não teve nenhum problema em me ensinar, né? E a gente tinha vários altos papos, né? Não vou abrir os papos que você... a gente tinha altos papos que você sempre foi uma pessoa, assim, que de maneira muito natural confiava em conversar bastante comigo, pedia bastante conselho, e eu, na época, me sentia muito honrado por isso, né? Sempre foi muito legal o nosso contato. O Francis, recentemente também, eu tenho loja e o Francis me deu várias dicas de marketing. O Francis é um cara muito da hora também. E ô Diego, só uma pergunta, agradeço as palavras, e assim, você também foi gente boa pra caramba, né? Assim, aquela coisa, quando a gente tá treinando uma pessoa que quer aprender, dá muita satisfação, né? Eu vi que você queria aprender, então a gente fica à vontade, né, pra treinar. E assim, o Ricardo, você chegou a trabalhar com ele no Music? Ele trabalha no Music, né? Express, né?
Ricardo? Isso, o Ricardo, ele trabalhou no Music. Eu não trabalhei com o Ricardo no Music. Quando eu trabalhei na Barca, muitas pessoas da área 2, porque eu sempre fui da área 1. Aí o Edelso me levou para a área 2, para eu poder treinar Barca, Cataclisma. Fiquei um pouquinho na plataforma do Sky, e trabalhei no Boomerang, que foi quando você me ensinou. Mas foi tudo muito rápido. E aí finalizei na Barca. Me jogaram na Barca e deixaram lá. Também trabalhei no Splash com a Maria. A Maria, lembra da Maria? Tenho uma saudade da Maria. O Linhares, né? O Linhares morria de rir. Lembra do Taiguara, ficava dançando na plataforma do Splash? Aí o Ricardo trabalhou comigo na Barca. Eles jogaram o Ricardo um pouco para ficar comigo na Barca, ele ficou. Mas assim, foi uma coisa muito rápida. E logo em seguida, quando eu fui mandado embora, começou com aquele negócio de baixinhos, e aí começaram a contratar de menor também. Foi quando eu conheci o Jefferson. Isso, Jefferson. Gente boa. No dia que eu saí, o bichinho chorou que era uma. Ele, ô Diego, não vai não, mano, vocês vão pra caramba. É verdade. E o Diego, eu não sei se você ficou sabendo, né? Já que você tocou no nome dele, o outro companheiraço nosso também que faleceu recentemente. Eu soube, a Alexandra que me comunicou, né? Fiquei muito triste, cara. O Linhares é uma pessoa maravilhosa, assim. Muito sensato, assim. Você não viu o Linhares com confusão com ninguém. Sempre, assim, muito discreto, muito na dele, muito amigo, né? Aliás, vou falar pra você, ali, porque a gente passava muito tempo no parque, né? Então ali a gente meio que era uma família, porque a gente se defendia. A segurança do parque não era o suficiente para todos os QRU que acontecia. E se a gente não se ajudasse, não tinha como. Entendeu? Então ali a gente era uma família, não tinha jeito. Deu barco, quando eu trabalhei com o Deu Barco no Cataclismo, o cara levantou a voz para mim, eu vi o Deu Barco virar um monstro. O Deu Barco falou um monte pro cara, assim, sabe? Então, tipo, não é assim não fala alto pro cara não sei o que tal. O Jerry também. A gente era muito ali, de um defender o outro, né? Isso era uma coisa muito bonita. Então, os equipamentos próximos, né? Tipo, o pessoal ficava ligeiro, quando tinha alguma coisa, né? Eu me lembro que teve uma confusão nós estávamos no final do dia, alguém invadiu a plataforma do Sky Coaster e os meninos lá, e deu uma confusãozinha rápida, aí eu fiquei no equipamento, assim, o Delbar falou, segura aí, Diego, aí ele só viu os meninos correndo, tudo correndo, assim, pela plataforma do Sky Coaster, assim, pra ajudar, que aí o cara parece que entrou brigando já entrou dando voador, e foi uma confusão ali naquela parte que botava a roupa, sabe? Sim. E ali, o pessoal ali era fogo. O visitante era terrível, mano. E o Diego, você, além da situação do pulmão lá, que você ficou cercado lá na autopista, além das confusões com as mães lá no telecombate, além dessas tretinhas aí, e da Barca, teve alguma situação tensa que você se recorda, a mais tensa que você viveu nesse tempo? Deixa eu lembrar. Bom, tirando o fato também dos meninos me colocar sozinho no dia de manutenção no Turbo Drop, me mandar sozinho lá em cima 3 vezes, que foi culpa do Ramiro. Os caras eram foda. Que tipo, eu sentei, o mecânico me enganou, falou assim: ô Diego, eu vou entrar lá na cabine, você senta aí no banco aí, abaixa e levanta a trava, porque eu vou fazer um teste nessa trava. Quando eu sentei que eu abaixei a trava, o Ramiro falou no microfone: você não gosta de zoar os outros, Diego? Agora você vai ver. Mandaram eu 3 vezes no Turbo Drop sozinho. Nossa, queria morrer. Olha, eu tive muitas situaçõezinhas que eu me recordo. Eu acho que essa, por exemplo, tensa, eu acho que tensa pra mim foi porque eu tava muito perto do rapaz que na festa Rebel que bateu a cabeça no poste. Tá, que bateu lá, sim. Eu tava muito perto, ali me deixou um pouco impressionado. Também teve uma festa lá que eu tava no kamikaze, de repente eu vi uma movimentação estranha numa moita. E eu tive que chamar a segurança que tava vendo uma suruba atrás da moita. Aí o segurança saiu dando tapa em 3 caras, que era 3 caras. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tinha um que a calça tava riada. Eu falei, o que é isso, gente? Olha, o Play Center era um parque que tinha história, né, mano? Meu Deus, cara. Eu também trabalhei um pouquinho, eu trabalhei acho que um dia na Montanha Encantada também, emprestado. Bacana. E hoje, você lembra das invasões, quando o parque tava lotado? Fechava lá, os caras não precisavam passar por baixo da grade ali atrás do bumerangue ali.
Nossa, cara, eu lembro até que uma vez acho que eu tava com você lá treinando, e aí nós temos que chamar a segurança veio correndo, os caras já estavam pulando já, os caras estavam passando por debaixo da grade ali. E você sabe que antes de eu trabalhar no Play Center como operador, eu trabalhei, eu fiz um bico lá de segurança, que meu irmão Alexandre, Dudu, depois eu vou passar o link dele, vou passar o link para ele para vocês conversarem com ele. O Alexandre me levou para fazer um bico de segurança lá uma vez e eu fiquei naquela parte ali de trás do Bumerangue. Uma das festas que teve, eu fiquei ali, eu fui para uma festa que ia ter uma festa, o Alexandre ia trabalhar à noite, eu fiquei lá também a noite inteira, fazendo aquela parte da grade ali. Oi? Contratavam apoio, né, para ficar ali, por causa que eles contratavam muito apoio. Aí era engraçado que teve, aí quando acabava esses testes, né, principalmente nas noites de terror, aí eles substituíam, né, às vezes alguns seguranças que queriam sair fora por apoios, né, que queriam ficar. Eu lembro que teve um cara lá que era apoio, ele se sentia, aí pegaram ele com uma menina lá atrás da Maria Fumaça. Aí ele não ficou. E era muita confusão, cara. Você lembra do vestiário nas noites do terror? Aquele monte de homem enorme bombado, era tudo viado. Gente, todo mundo sabe da minha sexualidade, então eu não tenho nenhum preconceito, porque eu sou gay, mas acontece que era muito engraçado, porque você via os caras que eram os guarda-roupa, e aquelas vozes de serenata, as vozes de flauta, aí você falava, que é isso, gente? Eu até contei uma situação aí, né, nas outras aí, eu contei assim, em 97, quando eu entrei na Noite do Terror, eu entrei em agosto, bem na Noite do Terror. Cara, a gente encerrava os equipamentos, a gente tinha que correr pro vestiário antes do pessoal ir lá tirar a maquiagem. Eles usavam... Sim, porque eles eram abusados pra caramba, né? Tinha alguns que era terrível, que dava em cima na cara dura, e era terrível. Aí eu me lembro do Taiguara. O Taiguara foi pro vestiário e ficava andando lá peladão lá, e as bichanas dos monstros ficavam, ai, nossa, que legal. Taiguara era fogo, ficava dançando lambada, cara, no Splash, era muito engraçado. Dançava axé, era muito engraçado. O Liares ficava, você sabe que o Liares era branco, o Liares ficava vermelho igual papel. O Liares olhava pra mim, Diego, olha o tamanho desse negão dançando axé aqui na plataforma. Olha, foi muita coisa engraçada, aquele parque era muito zoeiro, cara. Agora você tocou num ponto que eu tinha comentado com você em off há um tempo atrás, que são as músicas, né? Tem muita coisa pra falar aí, né? Sim, acho que eu vou falar pra você que assim, o parque ele trouxe, eu já gostava assim, eu sempre fui muito eclético, mas acho que o diferencial do Play Center era a gente ter autonomia para tocar, ter liberdade para tocar as músicas que a gente queria. Então a gente tinha as disqueteiras e assim, cada equipamento tocava o que queria, o que bem queria. Então ali eu aprendi, eu já gostava de rock, mas eu aprendi a gostar muito de rock por causa do parque também. Então na barca a gente tocava muito Slipknot, Red Hot Chili Peppers. A gente Limp Bizkit, né, que a gente colocava pra caramba lá pra tocar, era muito da hora, Silverchair, né? Aí, então, era uma variedade muito monstra. Eu adoro Charlie Brown Jr. e eu gosto de Charlie Brown Jr. por causa do Del Barco, né? Inclusive, eu dei até 2 CDs pra ele. Na época, ele até chorou. Ele, nossa, Diegão, você é da hora, pô. Que eu dei no aniversário dele o CD novo do Charlie Brown Jr. Del Barco era fanzaço, né? Charlie Brown Jr. Aliás, ele até tinha um pouco meio estilo, né? E assim, o parque a gente aprendia a gostar das músicas. Você vê, eu tive uma época no Pop, em 98, cara, que eu toquei Terra Samba, mano. Porra, Terra Samba é fogo. Agora, o que eu não gostava muito era no Dia das Crianças, cara. Não, eu gosto de música infantil também, eu tenho um sobrinho e tal, mas o dia inteiro aquilo era de matar o nosso coração, né? Sandy Júnior, lembra? Sandy Júnior? Nossa, porque tinha que tocar só músicas tipo Sandy Júnior, Balão Mágico, mas era um dia inteiro e nós não aguentávamos mais. Aí vinha as crianças, posso, tio? Pode, vai lá, vai pra fila. O clássico que tocava no Disney, Sou Jacaré. Ai, meu Deus. E as crianças eram terríveis, né, cara? Você lembra que, tipo, a Alexandra pedia socorro pra mim, porque eles passavam a cancela da Maria Fumaça, a Maria Fumaça vinha e as crianças passando. Nossa.
Aí a Alexandra, vai, a Alexandra é mó paciente, né? Que você sabe que a Alexandra é mó paciente. Aí a Alexandra, ô menino, vai, menino, fica quieto lá, pelo amor de Deus. Falei, nossa, pra Alexandra perder a paciência é porque o menino era muito atentado. Porque a Alexandra era muito paciente. Ali era fogo. As duas pessoas que eu achei, que eu trabalhei, que era. Não, três, que era paciente, mano. Era o Ronaldo, o Gilson e o Márcio Linhares, cara. O Linhares era paciente. Eu acho que a Girlene um pouco também. Apesar que uma vez a Girlene deu um berro num cara que o cara tava folgando. Eu falei, nossa, de repente a Girlene ficou mais homem que eu aqui. Porque a Girlene, ela era calma, mas tinha hora que ela dava umas patadas. Mas o Linhares, realmente, o Ronaldo, cara, ele é um amor de pessoa, né, cara? Eu ficava muito preocupado com ele, porque às vezes ele tinha umas crises, né? E dava um mó dó, né? Mas assim... O Ronaldo sempre na dele, assim, né? O cara... Ele era muito na dele. Cara muito sério, né? Ali você chegava pra conversar, ele sempre tinha uma ideia pra você ser tipo um conselho bom. Ele era um cara muito legal. A Girlene, ela me treinou no Kamikaze. Você treinou com ela? Ela me treinou no comando lá. A Girlene é muito da hora, cara. A Girlene e a Regiane era tipo parecida irmã, né? Onde uma ia, a outra ia também, né? Eu me lembro também de uma festa que teve na casa do Sérgio. Não sei se foi nessa festa, mó da hora também, perto da casa da Érica. A Érica, se ela tiver participando aí, ela me ouviu, um beijão. A Érica é um amor de pessoa também. A gente direto. Eu vinha muito embora pra casa de ônibus, que a gente morava pra mesma região. A Érica, o Gilberto, lembra do Gilberto? Gilberto, aquele alemãozinho, né? O Gilberto. A gente pegava o ônibus direto junto. O Cleito, lembra do Cleito? O Cleito, a risada do Cleito, você não tava com vontade de rir, mas você ria por causa da risada do Cleito. O Cleito era engraçado. Quando ele começava a rir, você chorava de rir com ele. Era muito bom, cara. Teve uma criança também que quase pulou lá da roda panorâmica quando eu tava lá. Meu, que nervoso. A criança ficou em pé no banco e ainda tava descendo. Na hora que girou, ela desequilibrou, quase que ela cai. E uma mãe que foi lá na roda panorâmica, a menina tinha muito dessas regras, né? Que a altura, tal, que não podia. Aí a mãe foi lá na roda panorâmica, a menina com 90 centímetros, a mãe mandou a criança levantar o pé. Tinha muito isso, né? E lá acho que era 1,5 m. E eu não deixei, a mulher começou a falar um monte pra mim, falou que ela era bonita, ela falou assim, você é viado, né? Você deve gostar de mulher, né? Porque você pode deixar pra não sei o quê. Daí eu coloquei a fila contra a mulher. Aí ela falou, sou advogado. Eu falei, então deveria ter pelo menos educação pra falar com as pessoas, né? Tinha muito esses que é riozinho, porque era mãe sem juízo, né? Queria passar a criança que não tinha altura pra brincar no brinquedo, né? Eu acho que 90% dos outros passavam... Na barca vi que tinha muito isso, as crianças chegavam e já levantavam o pé, então você via que não tinha altura, né? E aí dava muita confusão com pai e mãe, né? Porque pai e mãe, muito irresponsável, né? Colocar a criança... Se você tem uma placa, se você tem um tamanho, é porque o técnico foi lá e viu que aquilo ali era arriscado. Aí você é pai e mãe, coloca a criança, mesmo você sabendo que tem o tempo, quer processar o parque, né? Porque depois vai lá e quer processar. E tinha as normas, né? Tinha o microfone também, falando. Entendeu? Então, você tinha a placa na entrada da fila, você tinha lá a régua pra medir, você tinha o cara falando toda hora, que toda hora a gente ia rezando aquela missa que aquilo irritava, e ainda assim a pessoa entrava e falava que não sabia, e queria brigar, arrumar confusão na catraca. Catraca era muito ruim de trabalhar, né? Direto dava confusão, né? Aí eu trabalhei no Swing Dance com a Carly, com a Camila, né? Eu tava lá na saída, né? Né? Aí eu dava uma olhadinha pra fila assim, ó. Eu via as criancinhas tudo entrando, com o pai e a mãe, assim. E nem dando bola pra placa, nem nada. Foi pronto, ó o problema chegando ali, ó. Aí sabe o que eu pensava, Diego? Eu falei assim, mano, tá chegando a hora. Mano, mas olha, eu vou falar pra você. E os dias de chuva, né, cara? Que eu acho que os dias de chuva, eu acho que era uma coisa que judiava muito da gente, né? Porque hoje, você vê, né? Até aqui, outro dia eu tava conversando, tem uma loja aqui, minha funcionária trabalha aqui dentro, né, tal. Às vezes, quando tem cliente, ela levanta, atende, quando tem, ela fica sentadinha. E hoje em dia, você vê as pessoas reclamar, assim, de tudo para serviço, né? E no nosso tempo, nós trabalhávamos com chuva, com sol, com vento, às vezes com a bota cheia de água, né? Aquele guarda-sol que não cobria nada, com a capa de chuva que irritava, que as capas de chuva rasgavam, que a gente ficava tudo molhado. E pra ganhar 1,50, que lembra que quando eu entrei, o parque, acho que era por hora, era 1,59 a hora.
Verdade. Ali Era uma merda, a gente tinha um salário de merda, entendeu? Mas trabalhava pra caramba, trabalhava feliz e unido, e o pessoal hoje em dia ganha muito melhor do que a gente ganhou um dia, entendeu? E às vezes tem muito mais regalias, né? E o pessoal reclama, e a gente trabalhou numa situação difícil, porque eu vou falar pra você, acho que quem trabalhou em Play Center e McDonald's merece trabalhar em qualquer lugar, né? Sabe trabalhar em qualquer lugar, porque é corrido, né? É corrido, é bagunçado, né? Ali era mais amor do que salário, né, cara? Porque você não ganhava muito. Ainda vinha aquele papo, tem que pagar. Se fizer hora extra, paga em folga. Você ficava fudido com isso, né? Porque, tipo, você queria ganhar um pouquinho mais pra pagar umas contas e não podia, né? Mas, assim, era o que tinha pra época, porque naquela época da gente não tinha muita opção também, né? Sim. Praticamente era um emprego de muitos, né? Entendeu? Você vê que o Linhares, pessoas que eram pai de família, tava ali, né? Não era uma coisa assim que era o que tinha e a gente abraçava, né? A cesta básica do parque e o convênio médico era legal. Isso. E o refeitório, você gostava da comida lá? Eu gostava assim, né? Tipo, apesar que eu vou falar pra você, comida de refeitório é complicado, engorda a gente pra caramba, né? Aqueles peixalitos, né? Mas era bom ter essa opção de não ter que levar marmita, né? Ter um lugar pra gente fazer refeição. Também a gente podia sugar um pouquinho, né? Era 1 hora, fazia 1 hora e meia. Ali era tudo combinado, olha o Nelson. Já era pra ter voltado, tá, não sei o quê. Eu lembro também que eu fazia parte do fechamento, né? Que eu ia fazer aquilo que o Japa fazia os fechamentos, e depois eu comecei a fazer também os fechamentos, né? Era mó da hora. O Japa quem me ensinou. Uma saudade do Japa. O Japa era mó da hora também. O Rogério, né? O Rogério. Como é que era? Rogério Takarabe, né? Rogério era firmeza também. Ele passava, toda vez que ele passava no meu equipamento, ele ficava me zoando. Eu falava, filha da mãe. Eu falava assim, tu abre teu olho, rapaz. Tu abre teu olho. E na sua folga, você ia brincar lá? Na sua folga do meio? Não ia. Assim, agora, como eu tinha muito sobrinho, se os sobrinhos, às vezes a gente tinha direito, né? Alguns passaportes, essas coisas, aí se os sobrinhos quisessem, aí de vez em quando eu ia pra levar meu sobrinho. Mas eu não gostava de ir, não. Tipo, apesar que tinha folga que eu já tava lá. Porque, tipo, o parque abria, às vezes, ou era de quarta a domingo, né? Ou às vezes era de quinta a domingo, quando tava fraco, né? E às vezes, quando era de quarta a domingo, eu vinha na terça pra manutenção. Quando era de quinta a domingo, eu vinha na quarta pra manutenção. Aí ficava 2 dias em casa. Mas eu sempre acabava indo, né? Eu ficava, às vezes, só 1 dia de folga. Mas era uma correria. Eu cansei de entrar lá. Uma vez eu entrei de madrugada para pintar o labirinto da autopista. Só foi eu e o Sandro. Só a gente foi 5 horas da manhã, cara. O parque tava mó breu. E eu não sabia, eu falava assim, Sandro, não tem cachorro aqui não, né? Porque a gente vai atravessar essa porra aqui sozinho. Os caras falavam que tinha fantasma no parque, era bem engraçado. Verdade. Muitas histórias, hein? Tinha muita história. Ô, Diego, você, nesse caso aí da roda panorâmica, eu tenho aqui uma dúvida, cara. Eu nunca trabalhei nela no comando, né? Fiquei só na plataforma. Como é que era operar a roda, você se lembra? Qual que era o esquema ali? Todos tinham um botão vermelho e um botão verde, né? E tinha. Aí assim, você segurava o botão. Tinha também o tempo, né? Que o botão de emergência que era o tempo. Você segurava o botão verde, quando ela começasse a rodar, você soltava. Aí ela rodava sozinha. Aí com o tempo de 3 minutos ela parava. Ela vinha parando. E se você precisasse parar ela antes porque tinha alguém fazendo alguma coisa, você apertava o botão vermelho e segurava um pouquinho e soltava, porque ela tinha o freio dela, que era de ar, né? Tinha aqueles pneus, era de ar, e ela ia parando só devagarzinho. Ela não parava de uma vez. Não podia parar ela de uma vez. E aí, quando ela estava começando a parar, a gente podia entrar naquele espaço e ajudar. Quando ela estivesse bem fraquinha, entrar naquele espaço e segurar as xícaras, porque aí ajudava a segurar um pouco mais rápido. Porque como ela era de ar e era de pneu, se você entrasse ali e segurasse, ela segurava o freio mais rápido. E ela tinha numeração, né? Pra você marcar as voltas, né? Sim, ela tinha uma quantidade de voltas. Tipo, a gente tinha que prestar atenção, porque às vezes o automático dela não ficava o tempo certo. Passava uma volta, a gente ficava de olho pra gente poder parar ela se passasse, né?
Eu me lembro também de muitas vezes que eu não seguia muito essa regra do automático, não, né? Eu tirava do automático carro manual. E eu me lembro que o Serginho Malandro foi na Barca Viking e eu deixei o Serginho 9 minutos, aí ele falava, mano, eu tô passando mal, pegadinha do malandro na janela. E ele fudido, mas eu tô passando mal. E a filha dele, vai tio, mais uma, meu. Aí eu deixei ele 9 minutos, ele, mano, aí ele foi lá mó humilde, Serginho Malandro, foi lá na cabine, me deu um abraço, ele, meu, você é doido, né, meu, você deixou um tempão lá. Aí tinha as gravações da Princesa e o Plebeu também, que era da hora, que tipo, eu participei de várias, né, teve uma que foi aqueles meninos lá da Cidade de Deus, foi gravar na Barca Viking, eu também tava lá. Teve várias gravações. Eu gravei, teve uma vez que eu participei, eu fui num dia de folga, porque a Vanessa Camargo, acho que foi fazer uma gravação lá no parque, por causa do perfume, acho que ela ia lançar, não sei. E ela foi lá e aí eu fiquei na plataforma do Turbodog pra ela gravar o comercial. Teve várias gravações. Eu fiz a gravação do comercial da bolacha Traquinas na autopista. Nossa, participou de várias. Várias gravações. Ali tinha bastante. Vocês faziam muito. Não sei se você era da época que gravava pro Faustão ali no Boomerang, né? Sim, tinha o desafio da montanha russa, o cavalinho direto lá. Nossa, ali era vários. Eu tive uma gravação que eu fiz na autopista que foi a Princesa e o Plebeu, que foi o Vavá do Cara Metade. Aí, meu, invadiram a autopista, aí ali aquela parte lotou e não tinha muita segurança. Aí não tinha aquele banheiro que era subterrâneo ali na área 1. Eu joguei o Vavá pra dentro do banheiro e prendi a porta, porque ficou muita gente, até a segurança chegar. Aí eu puxei ele, joguei ele lá pra dentro, ele, obrigado, será que é perigoso? Eu falei, não é perigoso, peraí que a segurança tá chegando, porque o segurança dele não deu conta, ele só tava com 2. E aí teve que. E as meninas gritavam, quebrava tudo por causa desses caras de pagode, né? Era muito engraçado. Eu me lembro, ele foi no Boomerang nesse dia aí, o Vavá. Eu me lembro. Foi uma confusão no dia que ele foi e tava lotado o parque. Ó, eu particularmente, eu gostava dessas gravações. O que eu achava um pouco chato é que era muito, sabe, você não podia fazer nada, você não podia olhar muito pro lado, você não podia. Parecia ficar igual um robô, cara, perto dos caras. Né? Sim, o Edelso chegou em mim na Barca Viking que eu fui gravar lá que foi o Netinho, foi na Barca Viking pra gravar. Uhum. Aí o Edelso, cara, desse dia eu fiquei bravo com o Edelso. O Edelso, não, que tem que ir pra gravar e tem que ter uma pessoa de boa aparência. Eu falei, você tá me chamando de feia, Edelso? Vou quebrar sua cara. Aí eu fiquei na gravação, aí o Edelso falou, você não pode olhar pro lado pra olhar não sei o quê. Aí eu, de propósito, eu fiquei olhando assim, né? Aí o Edelso, não, tinha que ficar reto e tal, não sei. Eu falei, Edelso, deixa eu, pô. Aí daqui a pouco o Netinho chegou, me deu a mão, começou a conversar comigo, e o cara me filmando. Aí quase que eu falo assim, moço, não fala comigo não, porque o meu encarregado tá aqui do lado, tá falando que eu não posso nem olhar pra você. Pô, que aquilo irritava, né? Se o cara tá falando com você, você não pode responder? Não é verdade? Irritava isso. Mas assim, parecia que a gente era, sei lá, pobre demais, que não podia aparecer, né? Irritava aquilo. Mas assim, fazia parte, né? Da construção do parque. Você tava no dia que acho que era seu Roberto dono, não era? Do parque? O Marcelo Gucci, dono. Marcelo Gucci, que aí teve aquele dia que foi lá que ele foi fazer lá, falar pra gente que ia ter o dia do deficiente, né? E ele fez uma reunião, acho que lá debaixo da lona central, não sei se eu me engano. E aí ele deu aquele relógio de 15 anos, a gente ficou zoando o Linhares e a Maria, só eles iam ganhar 15 anos de parque. Aí, assim, aquele dia, eu acho que uma das coisas que me marcou também foi esse dia do deficiente, né, meu? Nossa. Era uma coisa muito... Porque é engraçado que, assim, você via muita gente reclamar e trabalhar, assim, mal-humorado, mas no dia do deficiente você não via ninguém reclamar, né? Todo mundo dava o nome e todo mundo queria trabalhar. E assim, Diego, só uma situação rapidinho do dia do deficiente. Uma vez o povo, eles foram andar lá. Você lembra que o povo ele subia e descia, lembra? Lembro. Só que nesse dia a gente foi orientado a rodar de barco, né? Agradeceu. Já os visitantes. Bola, né? Nem agradeceu. Pois é, então, os visitantes no dia normal de parque eram estúpidos, né? Mal educados, a grande maioria das vezes. Verdade. E já os deficientes, cara, ele era de uma alegria. Eu chorei com um que ele era
quase que porque ele era muito paralítico mesmo. E ele ia pro kamikaze. Tinha que colocar ele no kamikaze, a gente colocou. Ele me abraçou, Nilson. Ele começou a chorar de alegria. E aquilo me deixou emocionado, porque você via no olho deles a alegria que era, porque a gente tinha que pegar praticamente eles no colo, a gente aprendeu como pegar, né? E eles tinham uma alegria de participar, uma gratidão da gente pegar eles no colo, colocar eles. Nossa, eu me emocionei muito no dia de deficiente, nas 2 vezes que eu participei, acho que 2 ou 3, eu me emocionei muito de ver, assim, como a gente trazia a vida de volta para eles, né? E você via a alegria no olhar deles, né? Do jeito deles abraçar a gente, pegar na mão da gente. Tinha uns que queriam beijar a gente no rosto. Ficava muito emocionado. Eu parei na autopista também, até uma vez no dia deficiente. Pegar eles, né, na cadeira, colocar no carrinho, era muito bacana. A gente teve esse treinamento, que é uma coisa que, sabe, foi muito importante para mim também, porque quando eu saí do Play Center, eu também trabalhei na Susicam, que é uma administradora de rodoviárias que também tinha atendimento ao público. E quando eu cheguei lá, tinha que trabalhar com rádio, como no Play Center eu pegava rádio, eu já sabia, tinha que pegar deficiente, como eu pegava no Play Center, eu já sabia. Então são coisas que que serviu como experiência para a vida, né? O que a gente aprendeu, o parque, querendo ou não, ele ensinou muita coisa pra gente. Sim. E assim, infelizmente nós estamos no finalzinho já, mas assim, eu fui brincar no parque lá em 96, se não me engano, Não entendi, Nilson, essa última parte falhou. Então, eu fui brincar no parque antes de trabalhar lá, e eu lembro do seu irmão era do Labamba. Isso, o Alexandre era do Labamba. Ele direto, os meninos, ele trabalhou mais no chocolate, se eu não me engano, lá no Labamba. E ele gostava pra caramba. Ele chegava em casa todo animado. A equipe deles ganhou melhor equipe lá eu ganhei na Barca, eles ganharam no Labamba, de animação lá, que eles animavam pra caramba. E eu falei de você pra ele lembra de você. Inclusive, ele falou assim, eu ia lá na fila do bumerangue lá, eu conversava com ele direto. Isso, ele era esse o Alexandre trabalhou 14 anos no parque, né? Eu falei pra ele, quase ganhou o relógio, hein, meu irmão? Você não ficou mais um ano, filho. Mas ali tinha gente que tinha um amor, um apego, né? Que não saía. Por mais que reclamasse, não saía, né? É isso aí, Diego. Tudo que é bom. Isso aqui. Que peninha. Nilson, eu agradeço pelo convite de coração, tá? Você é uma pessoa maravilhosa. Eu quero deixar um beijo para todo o pessoal que trabalhou, tanto na minha época, como pessoas que não trabalhou na minha época, mas eu conheci, super gentis. Play Center é uma família, a gente é uma família. São 20 anos, mais de 20 anos de amizade, graças a Deus. Pessoas maravilhosas. Eu só tenho coisas boas, me trouxe boas experiências, né? Bons amigos. E eu desejo toda a sorte do mundo, que esse podcast venha crescer, que ele não venha aqui só no áudio, que ele venha para o audiovisual também, porque isso está fazendo muito sucesso. E eu, de coração, desejo que vocês cresçam muito, tá bom? Desejo participar outras vezes. E o pessoal aí que eu citei o nome não fica bravo comigo, não, mas história é história. A gente viveu e viveu, tem que contar, tá bom? Um abração para todo mundo. O povo quer saber. Missão, fica com Deus, querido. Obrigadão, tá bom? Boa tarde, Diegão. Esse foi o podcast com o Diego, né? E o nosso amigo aí, companheiro de Play Center. E vamos aguardar. Play Center, vive essa emoção.